Depois eu falo. Maffer Records, dando sequência na segunda parte do programa Danilo Entrevista. Novamente temos como convidado aqui o Juracy. O Juracy vai dar sequência na segunda parte aqui do primeiro programa que nós realizamos, que você já pode conferir aqui. E dessa vez vamos falar sobre assuntos polêmicos. O que o Juracy pensa sobre soltar o verbo aí, a verdade sobre o governo brasileiro. O que você acha? Qual a sua opinião? Definindo bem aqui, falando Juracy Pereira de Souza, sobre a sua ideia e seus fatos políticos, sabe? Eu não acho que é realmente um papel grande em termos de governo para o povo, porque o povo realmente não tem esse efeito do governo. Então, por que que o povo realmente não contém uma grande revolução? Por quê? Porque o povo não quer e o governo sente isso, que o povo não quer e fica do mesmo jeito, pior, vai piorando. E o governo ganha dinheiro com isso, o governo fica lá em cima e o povo embaixo sofrendo. Olha, amigo, sabe, eu se passo atualmente sobre uma fase tão ruim em saber que o povo está sofrendo em termos de falta de uma potência, falta de um governo que educa, porque o povo só pode viver bem em São Paulo através de um governo que educa. Mas aqui não tem isso, sabe? Ninguém ajuda ninguém, sabe? Fica o povo sem informação, sabe? Que essas forças sugerem de um governo forte, de um governo estratégico, realmente, sabe? O povo sabe disso, realmente. Por que é que o povo não cuida disso, sabe? O povo não cuida disso porque o povo realmente não tem origem de governo, o povo não tem origem de justiça, o povo não tem origem de política. O que é que as pessoas vão fazer em termos de falta disso? Vai beber, vai zoar, vai querer se conspirar naquelas pessoas que têm a grande responsa sobre seus corpos. Então, a minha definição sobre governo é isso. Isso é verdade. Isso é um horror em termos para as pessoas que têm imaginação grande e imaginação justa. Juracy, na sua opinião, qual a melhor forma de governo aqui para o Brasil? Para São Paulo mesmo, a melhor forma de governo é um governo estratégico, porque ele sugere a estratégia no corpo do povo, sabe? Mas isso só convém isso através do povo exigir. Mas Tipo uma ditadura, assim? Exatamente. Como o povo nunca exige, o governo permanece do mesmo jeito, piorando as situações, sabe? E o povo fica lá embaixo sofrendo e o governo fica sorrindo lá em cima, chamando a gente de idiota. Por favor, amigos, vamos ajudar os nossos amigos. Vamos realmente criar a grande estratégia. O que seria essa grande estratégia? Defina melhor. É aquilo que realmente que você pode para que você fale, que pode para que mude as pessoas. Não é você falar pela ideia do povo, é você falar pela sua pessoa. Quando você fala pela sua pessoa, você vai e fala coisa que jamais o povo fala. Isso para mim é uma estratégia. Paulo daí não? Não, ele deu uma voltinha aqui, ele já ele volta. Juracy, você se vê como um ditador? Meu sonho é isso realmente, mas isso aqui no Brasil não cabe a isso, Mas sabe? nós tivemos regime militar aqui. Como? A gente teve regime militar, né, de 1964 até no comecinho dos anos 80, aí, 85, né, se não me falha a memória. Isso pode ter ocorrido e tal, mas isso não houve um fundamento sobre isso, não houve mesmo. Então, aqui o poder público, ele realmente encobre isso, que as pessoas têm que exigir isso, né? Então, as pessoas ficam sem informação, sabe? E o governo que fica lá em cima, fica falando que a gente não tem as condições de viver sobre estratégia, sabe? O governo fica sabendo disso e rouba os nossos direitos de viver sobre a estratégia. Porque para que a gente receba a estratégia é através de poder e força, sabe? Inteligência e honra. Então, é impossível que cabe a isso. Entendi. E a justiça no Brasil, por exemplo? A gente teve aí recentemente o caso do Nardoni, da menina lá. O que você acha que... Qual seria a punição certa para esse tipo de coisa? A punição certa eu já sei. Que quem assassinou realmente a Isabela foi os pais, sabe? Que todo mundo sabe disso, sabe? Acontece que a justiça e o poder é de esquerda. Então a verdade nunca acontece. Por quê? Porque é de esquerda.
Então, não pode para que sugere a direita e tal, porque se fosse a direita, os pais de Isabela já tinham morrido, porque... Morrido como, você a direita é a verdade, é falar a verdade, assim, eles estão sabendo que quem assassinou a Isabela foram os pais, sabe? Mas eles ficam enrolando, sabe? Porque não pode para que sugere... Mas o que você acha que eles mereciam, na sua opinião? Eles teriam que ser presos ou ser enforcados, pelo que eles fizeram com a filha. Enforcado em... Isso não é nada humano. Você acha que enforcado em praça pública não, eles ou não? tinham que morrer, eles não tinham que viver, porque eles tiraram a vida de suas filhas. E vai viver assim, numa boa, com toda alegria, na cara de pau, sabe? Só pode acontecer isso quando, então quando a justiça é de esquerda. Você é a favor da pena de morte, então? Eu sou a favor muito, sabe? Eu queria tirar a vida de todos os assassinos. Sabe, tirando a vida de todos os assassinos, a sua vida é outra. A sua vida é preenchida sobre a supremacia. Mas aqui em São Paulo, o povo não sabe nem o que é isso, a supremacia, sabe? Mas você diz supremacia racial? Não, a supremacia poder... sobre valores de viver. Viver uma vida dupla, que é para que recolhe aquilo de bom para a sua vida. É supremacia. Que quem pode oferecer isso para você é o governo, sabe? Porque as pessoas não exigem isso, porque o governo nunca dá espaço para que as pessoas sugerem a supremacia. É viver como ele pede a Deus. Se ele viver como ele pediu a Deus, né? Se ele receber isso, é supremacia. É supremacia corporal, que se diz, né? É tipo assim, uma grande estratégia que se passa pela vida de alguém. Mas é quando os poderes e a justiça são de direita, mas como é de esquerda, jamais sugere uma vida como esta. Você acha que o nosso governo hoje é de esquerda? É com Lula esquerda, no poder, tudo é de esquerda, PT. amigo, tudo é de esquerda. As pessoas que realmente pensam sobre a posição justa, elas vivem sofrendo. Elas estão se passando pelo um horror tão grande e forte, que elas não têm assim a mínima vontade de chegar e falar essa verdade ao vivo. Porque se eu falar essa verdade ao vivo, eles me enfocam. Se eu chego neles e minto, eles chegam me abraçando. Por que eles chegam me abraçando? Porque o poder é de esquerda e a justiça é de esquerda. A verdade não pode aparecer nunca. Você costuma votar em todas as eleições ou não? Eu voto, né? Aqui em São Paulo? Eu voto para limpar meu nome, apenas, porque eu me amo muito. Sabe, o homem, quando ele ama ele, sabe, ele passa realmente a falar pela sua pessoa. Quando o homem tem amor a ele, ele sabe quais ideias que ele tem que falar para o povo. Realmente a vida do povo aqui em São Paulo é falar pela vida alheia. Aí você vai falar pelo povo, sabe? Aí você importa mais um povo. O que acontece é isso. Você tem que usar a estratégia para que nunca que você se mete na vida alheia. Para você criar ideia suficiente à vida jovem, para que todo mundo diz que você é oficial sobre os pensamentos e a ideia e a palavra. Perfeito, Juraci. Estamos encerrando agora a nossa segunda parte então, a verdade da entrevista. A verdade é isso que eu tenho em mente. Tem uma longa história para oferecer para o povo, para esse povo jovem que está aqui no centro de São Paulo sofrendo sem estratégia, sem conforto, sem respeito, sem honra. Isso aí é uma queda de extinção de vida. E o governo ganha dinheiro com isso. E a justiça. Perfeito, Juraci. Vamos deixar essa parte aí para a terceira parte aí. Valeu. Valeu. Tá. Até mais.